Já já nós vamos dar uma olhada nos indicadores econômicos, no fechamento do mercado de grãos para o dia de hoje, quarta-feira de cinzas, aí pós-feriadão de carnaval. Agora, só tem uma informação aqui antes, é que hoje, quarta-feira, os contratos de grãos operaram em baixa na Bolsa de Chicago, apesar do preço da soja no mercado interno ter melhorado um pouquinho aí nos últimos dias, mas com indicação de quebra, relatos de produtividade aquém do esperado durante a colheita. Algumas consultorias e alguns órgãos governamentais ainda estão enxergando uma produção recorde de soja no Brasil. A projeção mais recente, por exemplo, né, que foi do Departamento de Agricultura aí dos Estados Unidos, estimando uma oferta de 156 milhões de toneladas de soja para essa safra 23-24. O clima nas lavouras da América do Sul deve seguir como principal fator aí de movimentação dos preços da soja na Bolsa. A gente sabe, né, o quanto o clima interfere nos preços, na formação dos preços. O milho para contratos futuros teve um certo recuo, daqui a pouquinho a gente atualiza também o valor do milho. Já o trigo caiu na Bolsa de Chicago, com sinais aí de um aumento potencial nas exportações da Rússia. Isso também movimenta, o país aumentou a cota de exportação de grãos até o final de junho para 28 milhões de toneladas, acima do limite divulgado anteriormente, que era 24 milhões de toneladas. Agora, vamos dar uma passadinha, então, nas informações. Gustavo, você gostaria de fazer algum comentário aqui antes da gente chamar os indicadores econômicos? Não, vamos para os indicadores, daí depois eu analiso. Pode ser melhor, né? Aí a gente já olha o todo aqui. Então, vamos lá para o mercado de grãos. Vamos dar uma olhadinha como é que foi o fechamento aí dos indicadores econômicos para o dia de hoje, dia 14. O dólar americano fechou em R$ 4,97, uma leve alta aí de 0,32%. Índice Bovespa, 126,7 mil pontos, uma leve queda de 1,01%. Olhando agora o mercado de grãos para essa quarta-feira, dia 14, o trigo, direto da Bolsa de Comércio de Rosário, 222 dólares e 50 centes a tonelada. O milho, essa informação que a gente tem aqui, é da CPE Exalc, saca de 60 quilos, R$ 62,17, mas eu estou aqui com a tela aberta da Bovespa, site da b3.com.br, que está dizendo que o milho hoje fechou em R$ 64,50, a saca de 60 quilos. Já já o Gustavo vai comentar para a gente. A soja, contratos futuros aí para março, nós temos 11 dólares e 68 centes por bushel, e o prêmio para fevereiro, para esse mês de fevereiro, 1 dólar e 25 centes por bushel negativo. Gustavo, essa atualização aqui no milho já dá um respiro? Como é que você avalia essa situação? Bom, vamos lá. Nós vamos agora, até vou fazer a informação para toda a audiência ao vivo aqui, né? Nós sempre trazíamos os dados do CPEA, né? O índice CPEA Exalc Bovespa, tá? Para a cultura do milho. Nós vamos começar a trazer direto da Bovespa o pregão do Brasil, para a gente ter esse número mais atualizado, tá? A gente sempre trouxe a questão do índice mais como uma forma de a gente ter uma referência, tá? Até porque é uma referência esses preços todos, né? E muitas vezes o pregão da Bovespa é diferente do que o índice do CPEA, muitas vezes não, é diferente. E muitas vezes se descola muito, tá? Então nós vamos começar a trazer o fechamento da Bovespa aqui, o preço do milho Bovespa da B3, para a gente poder ter esse número mais do fechamento diário, tá? E só para você, já porque a gente entrou nessa história do milho, tá? Eu queria fazer um comentário. O fechamento ali, né, hoje 64,50, 64,60, tá? Que é o fechamento da Bovespa para o preço do milho. Qual que foi o preço que nós tivemos, o maior preço recente do milho na Bovespa? Foi de 77,34 no dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro nós tivemos o pico de preço, porque estava naquela situação ainda do milho, o que ia acontecer com o milho, se a soja ia poder plantar, não ia plantar. No final, agora em janeiro, antecipou a colheita da soja, deu condições aí para plantio de milho, implantação, mudou bastante coisa e houve essa pressão, tá? Houve essa grande pressão. Eu queria chamar a atenção
fazendo essa referência, que isso é praticamente, nós tivemos uma perda de praticamente, nós estamos falando em quase 20% do preço do milho em praticamente 40 dias, tá? Foi menos de 40 dias, mas nós tivemos uma perda de 20% praticamente no preço de milho no mercado interno. Eu queria chamar a atenção para o milho em Chicago, tá? O milho em Chicago. O milho em Chicago, que serve como referência para os preços para os americanos, e principalmente para as exportações, né? Dentro do Brasil, como a gente tem muita demanda interna, né, além da exportação, nós temos muito mercado interno, existe um descolamento muito grande dos preços de Chicago para os preços do Brasil. Tá? Só para você ter uma ideia, o fechamento de hoje do milho em Chicago foi de 4 dólares e 37 cents o bushel. Isso é mais ou menos, nós estamos falando de aproximadamente 10 dólares o saco. Tá? 10 dólares o saco, nós estamos falando em 50 reais. O produtor americano está recebendo aproximadamente 50 reais o saco do milho lá nos Estados Unidos. O preço, o maior preço que nós tivemos nesses últimos anos, principalmente quando aconteceu a pandemia, que nós tivemos aumento dos produtos agrícolas, aconteceu no dia 24 de abril de 2022. 24 de abril de 2022, portanto, há quase 2 anos atrás, o pico chegou a 6 dólares e 82 cents por bushel. Então, quando a gente pega esse pico desse preço, e a gente tira, e a gente vê o valor atual, nós vimos que houve uma perda de valor de milho de 36%. 36% foi a perda que aconteceu em Chicago, do maior pico, lá em abril de 22, com o preço que está hoje. Então tem uma queda muito grande. Por que eu estou chamando essa atenção desses números? Tá? E desculpa, pessoal, que eu estou falando dos números, não está na tela, tá? Me perdoe que eu acabei pegando agora antes de a gente entrar aqui, para a gente fazer um cotejamento sobre isso. Sempre quando a gente fala de número é bom estar na tela, né, para a gente poder ter uma noção mais adequada. Então, perdoe esse deslize meu, foi meu deslize. Mas eu queria chamar a atenção, porque existe uma decisão importante do produtor americano nesse momento. O que fazer? Plantar soja ou plantar milho? Quando a gente analisa o milho, houve uma perda de 36% nos valores do milho. E a soja? O maior valor que teve em Chicago da soja foi de 14 dólares com 15 cents no dia 24 de abril de 2022. No mesmo dia que teve o maior pico de milho, teve o maior pico da soja também a 14 dólares e 15 cents. Então, hoje nós estamos falando aqui em 11,68, 11 dólares e 68 o bushel. Quando nós olhamos, então, para o pico maior, para o preço que está hoje, há uma perda de 18%. A perda do preço da soja é a metade da perda do preço de milho que aconteceu do maior pico para os preços atuais. Então, isso vai fazer parte da tomada de decisão do produtor americano também. Então, são preços baixos, quem perdeu menos ou quem perdeu mais, né, isso vai interferir muito na tomada de decisão. E nesse sentido, hoje, as maiores perdas são com milho. Apesar do produtor americano ser um milhocultor de excelência, né, ele é muito mais um agricultor de milho do que de soja, esses números aqui vão cantar, tá? Vai ser importante essa tomada de decisão. Então, eu acredito, aqui eu já vou botar o meu na reta de novo aqui, né? Eu acredito que primeiro que o produtor americano, possivelmente áreas mais marginais que foram aumentadas nesses últimos anos, houve aumento de área, né? Áreas que já tinham sido abertas há muito tempo, mas estavam paradas, vieram a ser produzidas recentemente, é bem possível que essas áreas sejam reduzidas. Tá? É possível essa redução dessa área, talvez até redução de área de milho e de soja, pelos preços e rentabilidade mais baixa. Então, mas não acredito uma revoada, né? Não acredito uma revoada de saída da área de soja para a área de milho, devido a esse fator que eu comentei com vocês aqui.
Outra situação que eu queria comentar com vocês, porque não tem tanta mudança, né? Infelizmente, nós estamos abaixo de $12 o bushel em Chicago, então não tem grandes novidades. Na verdade, a grande novidade é que da última quinta-feira para hoje, choveu na Argentina, choveu no sul do Brasil, e os americanos olhando para essas chuvas dizendo o seguinte, ó, vai aumentar a produção, então temos que baixar o preço. Essa é a referência que eles estão tendo, não é a referência da última quinta-feira, né? Inclusive a gente discutiu sobre isso. Com certeza, a expectativa do USDA para a produção de soja no Brasil não vai acontecer, que é de 156 milhões de toneladas. Né? A previsão da Conab aqui é próxima a 149 milhões de toneladas, está mais perto, possivelmente, do que nós devemos fechar de produção de soja, mas os americanos trabalham com os dados deles, né? Vamos ser sinceros aqui? Se a gente fosse americano e estivesse lá na Bolsa de Chicago, em quem que a gente vai ficar acreditando? No USDA, um órgão americano, ou numa Conab de um país subdesenvolvido? Ou de consultorias de um país subdesenvolvido do Brasil? Essa é a realidade. Então, mesmo que eles estejam errados, e eu acredito que o USDA está muito errado, por isso que eu comentei na última quinta-feira, não é o momento de venda de soja, e a ProSoja na última sexta-feira veio falar a mesma coisa, porque nós temos um grande erro de avaliação, tanto nos preços de soja como de milho no Brasil. Tem um erro grande de avaliação e uma hora vai explodir isso. Está certo que nós temos um outro fator, que é uma diminuição de demanda, principalmente a diminuição da demanda da própria China, que nós temos interferência direta na questão dos preços, mas nós não podemos, com um preço tão aviltado do jeito que está hoje para nós, em função de uma oferta que vai ser muito menor do que está sendo prevista. Tá? Então esse é um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês. Dólar não tem muita novidade. O índice Bovespa, né, baixando a 126 mil pontos, o aumento que até deu do dólar, isso é um reflexo da economia americana. O pessoal está de olho nos juros nos Estados Unidos. Cada semana tem uma informação e que o pessoal não está à vontade, não está normal com as previsões de inflação e de juros nos Estados Unidos. Então, o momento é de apreensão com relação aos juros nos Estados Unidos, que fizeram ter um impacto aí de diminuir o índice Bovespa, né, para 126 mil pontos, e o dólar tem um pequeno ajuste aí, né? Nós já tivemos na semana passada, inclusive, a 4,92. Bom, e o trigo não tem grandes novidades, 222 dólares a tonelada, não tem muito o que falar. Eu só queria fazer o último comentário de que nós vamos ver muita água rolar, tá? E eu, hoje de manhã, inclusive, com o nosso grupo, eu estava fazendo um cálculo e eu queria que vocês fizessem o cálculo, tá? Qual que era o preço de soja antes da pandemia, ou pré-pandemia lá em 2020, há 4 anos atrás, exatamente 4 anos atrás, em fevereiro de 2020, e qual é o preço de soja que você está recebendo agora? Vocês vão ver que se a gente pegar o valor da soja daquela época e colocar a inflação desses 4 anos, vai dar aproximadamente o valor que nós temos hoje, ou talvez a gente tenha, então, até um valor um pouquinho maior agora do que somente o ganho da inflação. Isso é para dizer um conceito ou uma teoria, né? Vamos colocar aqui como teoria, não vou colocar como outra questão, mas a minha teoria é muito clara. Nós chegamos com os preços agrícolas do que era na pré-pandemia, o que era normal, o que a gente chamava de preço normal, só aumentado a questão da inflação. Só que agora nós vamos ter que ver alguns outros preços baixarem, só que vai ter preço que não vai baixar. Então, nós precisávamos baixar combustível, o preço do combustível, nós precisávamos baixar a questão de salário mínimo, isso não vai baixar, questão de maquinário, são esses outros preços que vão ter que baixar para poder nós ajustar. Então, nós estamos no momento de ajuste das melancias. As melancias estão na carroça, nós estamos se ajustando. O problema é que na agricultura, o primeiro preço que cai é o nosso produto que a gente vende. Depois que o nosso custo vai estar baixando. E a gente vai ter que ver agora, nesse período, os próximos, vai ser mais do que um ano, viu? Lembra aquilo que eu falava desde o ano passado, nós temos que passar por 2 safras fazendo feijão com arroz.
e eu já estou achando que 2 safras vão ser poucos. Uma nós estamos no momento. A segunda é a próxima safra 24, 25. Quem sabe nós vamos ter que fazer ainda um 25, 26, feijão com arroz nosso, fazendo a questão básica, fazendo bons negócios, mas fazendo produzir. Nós temos que fazer produzir com aquilo que a gente tem e saber no que fazer investimento. Ah, mas o fertilizante está muito caro. Espera aí, vamos fazer o cálculo de relação de troca? Já foi bem melhor. Né? Nós já tivemos situações de relação de troca há 40, 50 dias atrás, que o fertilizante estava 30% mais barato em relação à média histórica, em relação ao preço dos grãos. Hoje está 1 para 1, está mesmo ao preço histórico. Quando a gente faz a relação de preço grão-fertilizante, está aproximadamente o preço histórico. Agora, tem outras coisas que nós vamos ver diminuir, que vão ter que ajustar essas abóboras aí. Eu acho que tem muito ajuste, Juliana, que a gente vai ver acontecer nesse próximo ano, nesse ano de 2024, e que vai acontecer também em 2025. Então, a nossa perspectiva é, vamos fazer aquilo que for preciso e fazer produzir. Mas fazer produzir com aquilo que vai ter rentabilidade. Nós estávamos falando antes, né? O que vai dar rentabilidade, o que vai dar retorno, qual é o parâmetro que eu vou usar para dar esse retorno. Então, hoje mesmo, pessoal, vão ter que segurar, será no potássio? Espera aí, qual é a situação do teu potássio no solo? Se a gente precisa uma quantidade mínima de potássio para fazer produzir, nós vamos colocar aquela quantidade que for para ser produção, não excesso. Nós não vamos fazer nenhum tipo de excesso, vamos colocar aquilo que realmente nos traz retorno. E esses parâmetros nós temos. Nós temos estudos de nutrição de plantas desses últimos 17, 18 anos, onde a gente sabe exatamente a necessidade que a cultura tem. Você sabia que a necessidade dos nutrientes da soja mudou nesses últimos anos? Que as plataformas biotecnológicas mudaram a planta no sentido de depender de alguns nutrientes em maior quantidade? Um deles é o potássio. Nós temos esses números. E como que nós vamos aportar essa quantidade? Ou outros micronutrientes necessários, ou o manejo que nós estamos fazendo. Esse o meu papel, de poder estar levando esses, quando a gente fala parâmetros, esses estudos todos que a gente fez, não só em estação experimental, mas fazendo na prática, vendo os resultados, que a gente faz produzir mais pelo investimento que necessita. Então não existe produto milagroso, mas existe informação e com certeza esse conhecimento aplicado nós vamos tirar mais para gerar rentabilidade.